vai ter versão física da newsletter. Eu tô muito animada com isso e eu resolvi gravar um vlog para vocês, para mostrar o processo todo de fazer isso. Bom, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, porque em algum momento talvez ele vá parar no YouTube, eu sou Mariana Coutinho, eu tenho uma newsletter chamada Tempo de Qualidade lá no Substack. Eu tenho essa newsletter já há 1 ano e meio, desde janeiro de 2025, e ela é uma newsletter semanal que tem um plano de apoiadores pagos, né? Tem alguns posts lá que são fechados e tudo mais, e eu resolvi trazer um benefício extra para os apoiadores que é uma versão física, ou seja, uma revista. E, assim, eu achei que isso era bem coerente com o meu projeto da newsletter, porque eu falo muito sobre como que a gente usa o tempo na era digital, de sair um pouco de tela também, né? Então, eu acho que essa coisa da mídia física tem muito a ver. Então, a ideia era fazer primeiro 2 edições por ano da revista física da newsletter, né? E sortear 2 exemplares de cada edição para os apoiadores da newsletter. Só que assim, eu demorei um pouco para conseguir começar esse projeto, então ele está um pouco atrasado. Então eu vou fazer o seguinte: este ano de 2026 eu vou fazer uma edição, tá? Que ela vai sair provavelmente lá para setembro. Que a minha ideia era uma edição que saísse no meio do ano, então junho, julho, mas não deu. Então ela vai sair lá para setembro, provavelmente vai ser a edição deste ano. No ano que vem, aí eu vou tentar fazer 2 edições, uma lá para junho e outra no final do ano mesmo. E assim, os assinantes pagos vão participar então desse sorteio e também vai ser para quem tem o plano anual ou para quem já está há mais, pelo menos 2 meses no plano mensal. Eu já sei que essa revista vai dar muito trabalho. Por quê? Porque eu resolvi fazer tudo sozinha e eu resolvi imprimir a revista em casa. Eu cheguei a cotar com algumas gráficas quanto que elas cobrariam para fazer a revista na gráfica, que eu pensei assim, a qualidade vai ficar muito melhor e tudo mais, então eu vou fazer na gráfica. E é muito caro, assim, porque conforme vai aumentando a tiragem, vai diminuindo o preço unitário. Como eu vou fazer só 2 exemplares, ficava muito caro, assim, não valia a pena. E aí eu pensei em fazer em casa mesmo. Eu tenho uma impressora que é boa, assim, não é aquelas impressoras de entrada, é uma impressora um pouco mais profissional, não é super profissional, é uma impressora que a gente tem em casa. Mas é uma impressora que dá já para dar uma qualidade melhor. E aí minha ideia é comprar um papel, né, próprio para a revista e imprimir em casa. E aí a gente vai ver se isso vai dar certo, porque eu vou fazer o design da revista no Canva. Sim, eu vou fazer no Canva, tá, gente? Assim, eu até já soube mexer em pacote Adobe quando eu estava na faculdade, eu mexi no Photoshop, no InDesign, não sei o quê, mas eu tô muito enferrujada nisso e eu demoraria 1 milhão de anos para fazer. Eu sei que o certo de fazer uma revista seria no InDesign, eu sei que tem algumas ferramentas que o InDesign oferece, que facilitam bastante a diagramação, mas eu não vou ter tempo de voltar a aprender o InDesign e tudo mais, então eu vou fazer a revista no Canva. E eu já sei que eu vou ter que fazer esse design, depois fazer um arquivo para impressão, né, já contando aí com dobro de papel e tudo mais. Vou ter que imprimir e depois montar todas as revistas e mandar pelo correio. Então vai ser um pouquinho de trabalho aí e eu queria documentar esse processo, então estou começando agora. A primeira coisa que eu vou fazer é pesquisar sobre papel para entender que papel que eu preciso comprar, né, e se eu vou precisar comprar mais coisas, assim. Eu estava pensando, por exemplo, para cortar as bordas da revista, pensei em comprar uma daquelas guilhotinazinhas de papel, que é uma coisa que eu não tenho. A princípio eu pensei em fazer a revista com grampo e não costurada, porque não vai ser uma revista muito grande, e basicamente vão ser ensaios que já foram publicados na newsletter, a maioria deles que hoje em dia está fechado com paywall, né, mas são os assinantes pagos que vão ter essa vista de todo modo. E vai ter um texto inédito só, que é uma carta da editora, que no caso a editora, a autora, a diagramadora, tudo vou ser eu, né. Então eu vou fazer tipo uma carta da editora, falando um pouco do geral ali de por que aqueles ensaios estão
juntos ali, né? E a ideia é que cada edição física seja uma espécie de dossiê, um dossiê com um determinado tema, sabe? Que tem uma interseção de tempo com outra coisa. E esse primeiro, assim, para mim é muito óbvio que teria que ser tecnologia, porque eu tenho muitos ensaios sobre tecnologia, estava pesquisando redes sociais no meu pós-doc, então estava muito com isso na cabeça, tá todo mundo com inteligência artificial na cabeça, então eu escrevi muita coisa sobre tecnologia, e esse primeiro dossiê vai ser sobre isso. Fiz aqui minhas pesquisas sobre papel, e eu tinha chegado à conclusão que eu queria um papel mate, porque ele é mais fosco, e acho que teria mais a ver com o projeto que eu queria gráfico, né? Só que, o que acontece? Eu não acho papel mate para comprar nas gramaturas que eu queria. Então vai ter que ser um papel fotográfico mesmo, que ele é mais brilhante, né? Eu acho que vai ficar bom também, mas não era o meu número 1 aí do projeto, mas tudo bem. A ideia é comprar um papel com uma gramatura maior para a capa da revista, então 180 gramas, pelo que eu vi, funciona. E o papel de dentro ser 120 gramas, que também já é uma gramatura bem razoável, mas é mais fininho e tal. E eu acho que essas gramaturas vão funcionar com as dobras que eu quero fazer também, porque não são muitas páginas. Uma coisa que eu não dei muito contexto, quando eu comecei a falar aqui dessa coisa de revista, é como é que eu sei fazer isso. Nem sei se eu posso dizer que eu sei, tá? O que eu tô fazendo. Mas assim, eu sou jornalista, e na faculdade a gente teve algumas disciplinas de planejamento visual gráfico, né? Jornalismo gráfico. Então a gente fez esse tipo de projeto na faculdade, embora assim as ferramentas fossem outras, muito mais difícil, na verdade. E eu cheguei a ser monitora de planejamento visual gráfico ali durante 1 ou 2 anos na faculdade, me lembro bem, mas tem muito tempo. Então eu tenho uma noção, assim, dessas coisas, que me ajuda a ter o mínimo de autoconfiança para tentar fazer isso sozinha. Então, eu comecei a diagramar a revista lá no Canva, só que eu tive várias tentativas, assim. Eu tentei começar trabalhando em cima de uns modelos prontos que ele dava, tipo assim, a ideia era mudar tanto o modelo que descaracterizasse, mas aí, primeiro, eu não estava gostando do modelo lá que era muito... era meio genérico demais, e mesmo eu modificando, achei que não estava ficando bom. Aí, depois eu tentei fazer uma versão toda em preto e branco, e tentei pegar umas imagens daquele Dup, que é um banco de imagens que é mais... alternativo, assim, né? Não são aquelas imagens comerciais, publicitárias, sabe? É uma coisa mais do usuários que disponibilizam ali e tal, e você consegue usar um número de imagens ali gratuitamente. E aí eu pensei no preto e branco para casar um pouco com a identidade da newsletter, porque a newsletter eu uso muita imagem em preto e branco, né? Mas achei que não ficou legal, não. Eu queria uma coisa um pouco mais moderna. E aí eu comecei a trabalhar em cima dessa que eu tinha pegado de modelo, só que a capa eu joguei totalmente fora e fui mexendo, no fim eu aproveitei só, sei lá, o rodapé, sabe? E fui criando uma coisa nova em cima. E aí eu fiquei lá no Pinterest um tempo, fiquei procurando um monte de imagem e tal, e achei umas imagens mais artísticas, assim, bem legais, e fui colocando no design. Só que depois eu me toquei que eu não posso simplesmente pegar imagens do Pinterest e usar, né? Porque de onde estão vindo essas imagens, né, gente? E aí teve algumas até que eu fiz uma busca inversa no Google para eu saber de onde vinha, para vai que tinha uma licença gratuita, mas claro que não tinha, né? E aí teve uma, inclusive, que eu tinha achado legal, era uma arte, assim, para usar na capa, eu descobri depois que foi gerada pelo Gemini. E aí eu fiquei, nossa, não, né? E aí então eu fui trocando aos poucos todas essas imagens que eu tinha escolhido primeiro do Pinterest, que para mim acabaram servindo para dar um clima, sabe? Mesmo que essas imagens não fossem ficar, mas eu achei que me ajudou a depois escolher outras imagens do próprio Canva para entrarem no lugar. Que aí foi o que eu falei no outro dia, que
como eu tenho esse Canva Pro, eu consigo usar o banco de imagens do próprio Canva, né? Tem o direito de usar. E aí eles têm fotografias mesmo, né, e tal, que estão dentro do banco de imagens deles e, enfim, algumas artezinhas e tal. E aí eu comecei a montar a revista com isso. E aí selecionei, né, os artigos que vão entrar. Alguns são artigos que eu gosto muito, assim, de ter escrito, e tem uns que são meio engraçadinhos, assim, por exemplo, tem um que é aquele o que que a IA e os universitários do Show do Milhão têm em comum. E aí, pô, tá aqui uma foto do Silvio Santos. E tentei fazer uma coisa divertidinha, como se fosse jogo de tabuleiro e tal. E aí, outra coisa que eu queria fazer na revista era ter uma coisa de passatempo, bem de revista, né? E aí, isso deu um pouco de trabalho, mas até pra pensar no que eu queria botar, né? Eu fiz um caça-palavras. Teve um outro negócio que eu peguei que é tipo labirinto, sabe? Que você tem que ir com um lápis, assim. Isso eu peguei pronto do Canva. E eu fiz uma outra brincadeirinha que é tipo assim: descubra se essa imagem é uma imagem real ou uma imagem gerada por inteligência artificial. E aí, basicamente, eu peguei imagens do DUP, né? Que é esse banco de imagens alternativo. E também uma imagem de museu que é livre também, de uma pintura. E eu pedi pro Gemini gerar umas coisas assim com prompt pra ficar parecido, tipo assim, é uma foto de uma pessoa lendo um livro, blá blá blá. E aí eu falava, faz uma foto de uma mulher lendo um livro, lá lá lá, e ele gerou. E aí eu vou usar isso ironicamente, entendeu? Pra ser um passatempo ali da revista, de tipo assim, você conseguir identificar o que que é IA e o que que não é, porque eu acho que vai ser uma habilidade que a gente vai precisar ter aí pros próximos anos, né? Mas eu achei que tá muito óbvio o que que é IA, o que que não é. Depois vocês, quem receber a revista, me fala se achou também. Com 14 páginas, eu consegui fazer a diagramação. Aí agora eu tenho que fazer um arquivo pra impressão, porque é diferente, né, gente? O jeito que você faz a diagramação é como você vai ver na revista depois, né? Mas como a revista, os cadernos entram um dentro do outro, porque eu vou botar grampo, né? Eu preciso imprimir de acordo. E isso é um pouco desafiador, assim. Eu tô querendo fazer um, um livretinho para eu me basear, para eu poder fazer certinho o arquivo de impressão. E aí, o que eu fiz? Eu fiz tipo um rascunho, ó. Eu peguei umas folhas A4 mesmo e fui escrevendo. Primeiro, né, tem que ter o sumário, que é a página 3. Aí, a primeira página da primeira matéria, com a segunda página da segunda matéria. Porque aí, depois, montei a revista, né? E aí, depois, eu ia vendo as páginas separadas, para eu saber o que que era, o que que tinha que casar, né? A primeira página de uma reportagem com a segunda página da última reportagem, por aí vai, né? Então, o sumário tinha que estar junto com a última página da reportagem do TikTok. E aí, eu fiz isso aqui para eu poder montar o arquivo de impressão sem me embananar, né? Para eu entender o que eu estava fazendo, porque, ó, tá metade de uma reportagem com metade da outra, senão eu ia acabar fazendo besteira. Então, chegaram os papéis fotográficos e eu já estava com um arquivo de impressão pronto, eu resolvi imprimir, fazer a primeira impressão. E deu muito errado. O que que aconteceu? Eu simplesmente botei para imprimir. Quando eu fui ver, primeiro que assim, a impressão ficou com umas listrinhas, a tinta ficou borrando. Tipo assim, eu deixei secando de um dia pro outro e depois eu passava a mão e meu dedo saía preto, porque tava borrando ainda a tinta. E aí eu falei, caramba, será que minha impressora não se deu bem com esse papel, não vai dar certo, não sei o quê. E aí eu fui pesquisar e me toquei que eu tinha sido bem, que eu simplesmente peguei e imprimi no papel. Só que assim, minha impressora tá toda configurada para imprimir num papel offset, né, normal. E eu tava usando um papel fotográfico.
Então, o que acontece é que o papel fotográfico, ele não absorve tanto a tinta quanto o outro. Na verdade, ele precisa de menos tinta, né? Eu acho. Então, ela não estava secando. E aí, eu perdi, sei lá, umas 2 horas pesquisando sobre isso. E depois, mexendo na impressora, eu descobri que eu podia baixar um software lá para limpar umas coisas na impressora e melhorar a impressão de várias formas. E aí eu fiz todas essas configurações aí, eu limpei tudo que tinha para limpar na impressora, fiz um monte de teste e blá blá blá. E aí depois eu fui mexer nas configurações e eu vi que cada vez que eu fosse imprimir, eu ia ter que configurar para usar esse papel fotográfico brilhante. E e é até engraçado, porque a primeira vez que eu fui mexer nisso, eu botei lá papel fotográfico e imprimi. E aí, só que eu não tinha percebido que quando você muda para o papel fotográfico, ele automaticamente muda o tamanho do papel, porque ele acha que você vai imprimir uma foto, né? Uma foto assim. E aí ele imprimiu a capa da revista só um quadradinho, assim, gastou mais uma folha de papel, até eu me tocar que eu tinha que mudar também isso, porque quando eu mudo o papel fotográfico, eu tenho que mudar para o tamanho da folha A4. Aliás, eu não falei sobre isso. A revista vai ser impressa em papel A4 e aí quando eu dobrar, ela vira um A5, né? Que é aquela metade do A4. Ela vai ser, tipo assim, não é muito grande, não. Finalmente, eu consegui depois configurar isso, botei papel fotográfico brilhante, botei A4 e descobri que tem uma configuração lá que eu posso pedir para ele imprimir sem borda, que eu tava achando que eu ia ter que cortar essas bordas depois. Eu até comprei uma daquelas guilhotinazinhas na Shopee, que custou R$19, sei lá, foi bem baratinha. Então também não tô chateada, porque eu acho que ela vai ser útil em outras coisas. Mas eu consegui imprimir sem borda, então eu não preciso cortar, o que é muito bom. E aí eu fiquei super feliz de conseguir fazer essa impressão, porque finalmente agora deu certo. E aí eu consegui, com essas limpezas todas que eu fiz, tirar essas listrinhas que estava dando e não tá mais borrando. E aí, gente, a qualidade da impressão ficou muito boa. Eu fiquei tão feliz que eu tô até pensando em agora fazer álbuns de foto da minha família, assim, imprimir, porque deu bastante certo. E aí eu fiquei pensando, eu posso simplesmente, né, montar uns arquivos bacanas de foto e imprimir. Eu estava até lembrando que eu vi um vídeo da Bárbara Bonângelo que ela fala de um álbum de fotos que ela fez, que ela mesma montou e tal, só que ela mandou imprimir num lugar, né. Só que assim, ficou tão boa a impressão aqui de casa com essa impressora, que eu tô pensando seriamente em começar a imprimir álbuns caseirões, assim mesmo, do mesmo jeito que eu tô fazendo a revista. Aí agora o que eu vou fazer é dobrar tudo e tentar botar o grampo. Assim, eu não imprimi tudo porque eu quero ver se a dobra vai dar certo. Então, eu imprimi uma revista, né, das 2 que eu quero fazer. E aí eu quero ver se essa coisa da dobra vai dar certo. Eu dobrei tudo. Teoricamente temos uma revista aqui, certo? Mas tá o quê? Tá zoado. Pior que eu tô abrindo páginas que fica parecendo que não tá, mas tá zoado. Aqui, ó. Tá zoado isso aqui. Tá vendo? Não tá encaixando direito. Então, a dobra deu errado, né? Eu tava toda empolgada que eu tinha conseguido finalmente imprimir um negócio direito. E aí eu percebi que eu tinha feito o arquivo errado. A dobra deu errado e aí eu fui ver e eu, de fato, não tinha colocado o meio da revista no meio. Tipo, o erro mais idiota possível, assim. Porque uma folha 4, ela tem largura de 29,7, eu acho. É menos de 30 centímetros, um pouquinho menos. Então, a metade seria 14,85. Eu fui ver no meu arquivo, estava em 14,6. Eu acho que pode ter sido alguma coisa, às vezes, quando eu estava empurrando ali os elementos no Canva, que eu cheguei a régua um pouco para o lado também, e aí foi em tudo. Assim, tem várias páginas que eu tinha dado ali um espaço e tal, e que não fez tanta diferença. Mas tem algumas que deu muito errado, assim, que era uma página que continuava na outra e tal, então eu vou ter que rever o arquivo todo e imprimir de novo, basicamente. E tentar tirar também
alguns elementos que estão muito no meio ali da página. O quanto der para tirar, eu vou tirar para diminuir a chance desses erros, assim, né? E aí agora essa que eu imprimi vai ficar para mim, gente, de lembrança. Gente, hoje eu tô mais armadinha porque eu tava gravando um videozinho pro projeto que eu tô fazendo com o Globo. Na altura que esse vídeo sair já vai estar no ar, né? Uma newsletter especial com o Jornal Globo, achei bem chique, que chama Tempo de Sobra, com dicas para recuperar o tempo e tudo mais. Se você ainda não viu, pode ir lá se inscrever. Mas enfim, uma coisa que eu fiquei pensando, assim, dessa coisa de estar fazendo a revista no Canva, né? Porque assim, eu sei que os profissionais de comunicação no geral sempre tiveram um pouco de preconceito com o Canva, especialmente os designers, né? E eu entendo. Com essa experiência, me caiu uma ficha de uma coisa, assim, porque o Canva e esse tipo de ferramenta, né, mais amigável e tal, ele tem uma coisa de não ser muito bom para lidar com detalhes e precisão no design, né? Então eu estava com uma super dificuldade de conseguir colocar o design todo no meio, porque a régua, eu não conseguia aproximar a régua de um jeito que eu conseguisse colocar em 14,85. Eu botava em 14,80 ou 90. Assim, ele não me deixava chegar tão perto para botar uma coisa milimétrica. E assim, na hora que você vai imprimir no papel, isso faz diferença. Então, realmente, assim, para os designers, os softwares que têm mais precisão são melhores, é claro, são mais profissionais e tudo mais. Mas eu fiquei pensando como é que essas ferramentas, que às vezes facilitam demais a nossa vida, fazem com que a gente acabe abrindo mão também de fazer as coisas exatamente do jeitinho que a gente queria, sabe? Porque outra coisa é que, assim, por eu ter feito no Canva e não no InDesign, por exemplo, as coisas de. A diagramação mesmo dos textos, ela não ficou tão perfeitinha quanto se eu tivesse feito no InDesign. No InDesign, eu sei que dá até para eu recortar um pouco, tipo assim, botar uma figura no meio e recortar ali o texto para ficar volta da figura, por exemplo, né? E no Canva é muito difícil fazer isso porque ele não tem uma ferramenta para isso, né? E aí no Canva, às vezes, eu vou fazer umas coisas que eu faria no Photoshop, só que eu acabo fazendo gambiarras, porque ele não me dá exatamente a ferramenta para aquilo. Por exemplo, eu fazer recorte de figura, né? Ele dá uma ferramenta de IA que tira o fundo. E aí você pode fazer uma gambiarra de, tipo assim, pegar essa ferramenta e mexer lá para apagar mais ou menos, ou restaurar alguma parte e tal, e fazer umas gambiarras nesse sentido para você apagar uma parte maior da imagem, alguma coisa assim. Mas ele não te dá uma ferramenta de recorte, como o Photoshop dá, por exemplo. Então, acaba que, tipo assim, você abre mão de detalhe e de precisão quando você ganha praticidade e rapidez, né? E eu acho que isso resume muita coisa aí de tecnologia que a gente está vendo, sabe? Porque a IA tem muito disso também, que você abre mão das coisas serem exatamente do jeito que você queria, porque o negócio fez em segundos, então tá bom, né? Pelo tempo que gastou, tá ótimo. E, enfim, é esse tipo de coisa que vem na nossa cabeça quando a gente está no processo de fazer alguma coisa. Uma festa aqui com vocês pra contar. Tudo deu certo, eu preciso. Finalmente. Eu resolvi o arquivo que estava errado, o meio ali das páginas estava errado. E aí, depois disso, eu imprimi de novo. E aí, dessa vez, eu fui um pouco mais esperta, porque da primeira vez, eu saí imprimindo a revista toda e depois eu fui dobrar. Então, dessa vez, eu imprimi uma página lá do meio e dobrei. E aí, a partir disso, eu fui imprimindo tudo de novo. E aí, eu dobrei tudo, né? Fiz aquela encadernação e coloquei grampo. E aí, foi uma coisa muito intuitiva, o jeito que eu botei grampo, assim. Eu peguei uma borracha, botei embaixo, assim, virei a revista assim e fui com o grampeador. E aí, ele ficou preso na borracha. Depois, eu virei e dobrei os grampinhos ali pra dentro, bem, bem artesanal.
E finalmente deu certo. Temos uma revista. Ela está adequadamente dobrada agora. Grampeada, ótima qualidade. E pronta para envio. Eu vou tentar editar esse vlog nos próximos dias para já mandar com a próxima edição da newsletter, já informando para vocês que temos revista e iremos sortear a revista entre os assinantes pagos da newsletter, tá? Se você não for sorteado, você talvez possa comprar a revista em separado. Eu vou ainda estipular qual que seria um preço justo para isso. Assim, gente, eu vou dizer que não vai ser uma coisa baratinha, tá? Porque, de novo, eu fiz um negócio artesanal, só existem 2 revistas dessa. Para eu imprimir mais uma, eu vou ter um custo aí de impressão, de papel, de não sei o quê, fora o tempo que eu gastei para fazer isso aqui. Então, assim, não vai ser baratinho, tá? E eu também não vou abrir para quem não é assinante comprar, porque aí também, aí que não vai valer a pena, vai ter que ficar mais caro ainda. Enfim, se você é um assinante pago e não for sorteado, eu vou te dar a opção de comprar a revista separado, tá? Mas isso eu vou falar depois do sorteio. E se você não é um assinante pago ainda, quer entrar no sorteio, essa é provavelmente a sua última chance, tá? E eu só vai entrar no sorteio quem estiver no plano anual ou no plano mensal há mais de 2 meses. Então, se você tá vendo isso agora, para essa revista, só vai dar tempo de você entrar se você entrar no plano anual, tá? Que é R$ 87,00 por ano, né? E te dá direito a estar no sorteio da próxima revista também, e a todos os posts fechados e lá, 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 lá. Então é isso. Eu vou mostrar agora como é que a revista ficou por dentro para vocês. Então, gente, essa é a capa da revista, que é o dossiê 1, Tempo e Tecnologia. Aqui é a minha carta da editora, sumário. Aí, o primeiro ensaio, né? Que é a grande crise de confiança que o seu feed tem com isso. Continuação desse primeiro ensaio. Aí, o segundo ensaio, o algoritmo não trabalha para você. Continuação dele. Aí, aqui uma página meio de propagandinha da Tempo de Qualidade, que também é uma newsletter, um podcast e uma página no Instagram. Aí vamos para o terceiro ensaio. A personalização está nos isolando. Esse aqui eu falo de cartazes de cinema, né? Os cartazes da Netflix. O que os cartazes da Netflix têm com isso? Então eu coloquei vários cartazes de filmes aqui que tem a ver com uma análise que eu fiz. Uma explorada no visual. E esse aqui é um ensaio mais longo. Aí depois esse aqui que é um engraçadinho, que são só essas aqui mesmo, que é o que a IA e os universitários do Show do Milhão têm em comum. Temos aqui uma fotinho do Sr. Silvio Santos. Aí aqui é a continuação da matéria. Aí aqui eu fiz uma brincadeirinha, né, um teste, em que década você nasceu de acordo com as suas referências offline, que é um pouco uma continuação dessa matéria, né, porque eu voltei lá nos anos 90 e 2000, quando a gente tinha um Show do Milhão. E aí a gente já passou para passatempos, que a gente tem aqui um caça-palavras, um labirinto, e essa aqui, que é para identificar qual imagem é de A e qual que não é. Aí a gente tem o último ensaio, porque você acredita no TikTok como seus pais acreditam no Facebook. E aí, continuação desse ensaio e o final. Aqui a gente tem os resultados do passatempo e um QR Code para você entrar na newsletter. E é isso.